Então, pessoal, vamos começar aqui a resolver alguns exercícios sobre o gráfico do espaço em relação ao tempo, tá? Vamos ver que tipos de informações é possível tirar desses gráficos, tá ok? Então, o enunciado aqui começa, né, dizendo que o móvel desloca-se com movimento retilíneo e uniforme. Suas posições no decorrer do tempo estão representadas no gráfico abaixo. Então, lembrando aqui, né, pessoal, que as posições aqui, ó, elas estão no eixo vertical aqui. Então, nesse eixo aqui, né, o eixo vertical. E aqui no eixo X, na horizontal, estão as informações relacionadas ao tempo. Tá ok? Então, veja o que me diz o gráfico. Ó. Nesse ponto aqui onde inicia, então, onde está tocando o eixo Y, tá? É o tempo zero. Tá? Então, no tempo zero, eu tenho a posição de 5, tá? Ou seja, a posição inicial do móvel, que é a primeira pergunta, é 5 metros. Se eu fosse botar isso numa linha reta, eu estou dizendo para ti, né, que o meu objeto, o meu móvel, ele está largando da posição de 5 metros. Tá? Vamos imaginar que seja uma partícula aqui, né? Está largando daqui. Ok? Na B, ele pergunta a velocidade do móvel. Então, vou puxar aqui para baixo, escrever, né? Que a velocidade do móvel, o que eu preciso para calcular a velocidade do móvel? Resolvendo a B aqui, né? O que eu preciso? Eu preciso de um deslocamento e o tempo que demorou para fazer esse deslocamento, tá? E aí, pelo gráfico, eu observo que o móvel saiu da posição 5 e foi para a posição 15, né? No tempo zero, a posição era 5. No tempo de 10 segundos, tá? Nesse ponto aqui, né? No tempo de 10 segundos, a posição dele é de 15 metros. Então, de novo, ó, nesse ponto aqui, o tempo é 0 e a posição é 5. Nesse pontinho aqui do gráfico, a posição dele é 15 e o tempo é 10. Tá? Então, eu tenho aqui ó, uma posição no tempo de 10, que equivale a 15 metros. Ou seja, eu tenho um ΔS aqui, né? Eu tenho um ΔS. E o que é meu ΔS, pessoal? É a posição final desse deslocamento, né? Porque ele fez esse deslocamento aqui, né? Ele fez esse deslocamento. Ele fez essa variação de espaço, né? Então, nesse caso aqui, a posição final é a posição final, né? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Ok, mas quem é a posição final desse deslocamento? É o 15, né? É o 15. E a inicial é 5. Ou seja, ele se deslocou de 5 para 15, 10 metros. É claro que você não precisa fazer tudo isso, é muito fácil observar aqui, né? Ele está na posição 5, foi para a posição 15, o quanto que teve que andar de 5 para 15? 10 metros, né? Então, está achado aqui que o meu deslocamento foi 10 metros, tá? Nesse intervalo aqui, né? Agora, qual foi o tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento? Começou aqui, né? E terminou aqui. Ou seja, o meu ΔT, o meu tempo ali gasto, foi 10 segundos também, né? Foi 10, tá? Então, ficou 10 metros dividido por 10 segundos. Ou seja, a minha velocidade aqui é 1 metro por segundo. Então, está respondido aqui. Velocidade é 10 metros. C. Qual é o tipo de movimento? Qual é a classificação? Se é progressivo ou retrógrado? Eu posso
responder essa pergunta observando duas coisas. Primeiro, só olhando para o gráfico e vendo que essa reta é inclinada para cima, tá? Eu já sei que esse movimento ele é progressivo, tá? Movimento progressivo. Reta inclinada para cima, tá? Pois reta, né? Pois reta é inclinada para cima. Nada para cima. E também posso, né, dizer que ele é progressivo, porque eu calculei a velocidade e deu maior do que zero aqui, né? Então, respondendo aqui, o movimento é progressivo, da forma mais simples, né? Pois V maior do que zero. Então, são duas maneiras que eu tenho de classificar esse movimento. Ou observando a reta, se ela é inclinada para cima, é progressivo. Se fosse inclinada para baixo, seria retrógrado, tá? Ou regressivo. Ou então olhando para o sinal da velocidade. Com essas duas informações que eu obtive do gráfico, posição inicial e velocidade, eu consigo agora responder a letra D, tá? Ele pede a função horária, tá? A função horária do móvel, ou a equação horária do móvel, é a mesma coisa, tá? O que ele quer? Ele quer que eu substitua nessa função aqui, geral, né? As duas constantes. Aquilo que não muda nunca, que é a posição inicial dele e a velocidade. E aí essa posição aqui vai depender do tempo. Então essa função fica, né? Espaço, né? Que depende do tempo. A gente pode escrever assim, ou pode escrever assim, ó. Esse espaço depende do tempo, né? Pode ser escrito assim também, tá? É igual, né? A posição inicial dele, que é 5 metros, tá? É 5 metros, mais T. Tá, mas professor, a velocidade dele não é 1, tá? Mas quando eu boto 1 aqui, ó, né? 1 vezes T fica T. Então, o 1 some, né? A gente pode ocultar ele, né? Não faz diferença se eu escrever 1 aqui na frente, tá? Eu estou ocultando ele. Então, essa é a função horária desse móvel. 5 mais T. Ok? Está respondida a letra D. Com isso, eu posso determinar agora, posso responder qual vai ser a posição dele, o espaço, né? Quando se passar em 5 segundos. Eu pego então a minha função horária, no lugar do T, né? Na marcação, né? Aqui é só uma marcação, tá? É só uma marcação esse 5 aqui, né? E aqui no lugar do T, né? Eu boto o tempo, tá? Lembrando que tinha 1 aqui, né? 1 vezes 5, 5. Então, por isso que não precisa ficar mostrando 1, né? Não vai alterar nada, né? Então, nesse caso, a posição dele, quando se passar em 5 segundos, tá? É de 10 metros. Ou seja, se eu pegar aqui a minha linha do tempo, né? Quando se passarem aqui 5 segundos, vou pegar aqui no gráfico, ó, bem no meio, né? 5 segundos, ele vai estar aqui em 10 metros. É isso que a gente achou. A gente achou uma posição dele intermediária, tá? E ele pede por último a letra F, né? Vou marcar aqui as que resolvemos, né? Ele pede na última o esboço do gráfico da velocidade. Veja nesse daqui que nós já temos aqui o gráfico do espaço pelo tempo, né? Ele pede então, portanto, o esboço do gráfico da velocidade. Nada mais é do que fazer um desenho, rabisco assim, né? Velocidade pelo tempo, né? E se o movimento ele é progressivo, lembre, ele está na parte superior, né? Está acima desse eixo aqui do tempo, tá?
Nós temos o eixo de tempo aqui, né? Seria progressivo. Essa velocidade vai estar acima aqui, ó, tá? Isso aqui já representaria, já seria um esboço, né, do gráfico da velocidade pelo tempo dessa função horária aqui, tá? Dessa função horária que a gente achou aqui, ó. Dessa função horária, né? Tá? É claro, como eu sei a velocidade, sei o valor da velocidade, eu posso marcar aqui, ó, também, né? Como eu sei o valor, né? Lembrando que essa velocidade aqui vai estar em metros por segundo e aqui vai estar em segundos. Tá ok?